Não tem como atuar como executivo em uma incorporadora na área comercial sem entender de lançamento imobiliário. Mesmo que seja assim, ó, a forma mais básica possível de colocar um produto imobiliário no mercado para ser comercializado. Isso já é por si só um lançamento. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$ 10.000 por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jornada do Executivo. Nesse episódio especificamente iremos falar de cargos e salários no mercado imobiliário. Eu sou Vinícius Moura. Eu sou Juliano Milano. Juliano, a gente tem recebido muitas perguntas a respeito de quão próspero é o mercado imobiliário. É um mercado próspero? Vinícius, quando eu falo se o mercado é próspero ou não, ou se um executivo ganha bem ou não dentro desse mercado, eu preciso comparar esse mercado com outros mercados, né? Então é a mesma coisa de eu falar, um apartamento ele é caro ou ele é barato? Relativo a quê? Ele é caro ou barato? Em comparação a quê? Então, assim, para eu falar se o mercado imobiliário é um mercado próspero, primeiro, é um mercado reconhecidamente mundial com o maior gerador de riquezas no mundo. Vários autores já falaram isso. Agora vamos falar especificamente de cargos e de salários. Um executivo no mercado imobiliário, ele tem um bom faturamento? Ele tem uma boa receita? Então, quando eu falo isso, eu vou comparar com outros setores. Vamos pegar, por exemplo, o setor automobilístico. Quanto ganha um vendedor de automóveis? Então, o salário de um vendedor de automóveis, para não te falar algo da minha cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no Google para a gente ver quanto ganha. Escreve no Google assim, qual o salário médio de um vendedor de automóveis, para a gente ver o que a gente acha. Olha só, Vinícius. Tá buscando mesmo aí? Tô buscando aqui no Google para comprovar a minha tese, o que eu estou falando. No cargo de vendedor de automóveis, se inicia ganhando R$ 2.117 de salário e pode vir a ganhar até R$ 4.125. Ou seja, a média salarial para vendedor de automóveis no Brasil é de R$ 3.184. Então guarde esse número, a média salarial de um vendedor de automóveis no Brasil é de R$ 3.184. Agora vamos comparar esse setor com o mercado imobiliário. Qual o salário médio de um executivo no mercado imobiliário? E aí você tem várias hierarquias. Tá, vamos começar pelo básico, né? Primeiro degrau. O primeiro degrau? Primeiro degrau, né? Então vamos. O primeiro degrau, se eu estou falando de uma carreira executiva dentro de uma incorporadora na área comercial, o primeiro degrau é o analista comercial. E aí, quanto ganha um analista comercial dentro de uma incorporadora ou dentro de uma loteadora, de uma empreendedora? É claro que varia de acordo com o porte da empresa. Mas mais uma vez, Vinícius, para você não falar que eu estou tirando números da minha cabeça, vamos consultar o Dr. Google. Olha só, Vinícius, o que eu achei. Digitei no Google aqui qual a média salarial de um analista comercial em incorporadoras. Foi a minha pesquisa. Veio aqui um site chamado Glassdoor. É um aplicativo Glassdoor. Quem estiver nos assistindo pode pesquisar em casa essa informação. E aí vem aqui a seguinte informação. Os salários de analista comercial na incorporadora X, eu não vou falar o nome porque eu não tenho autorização, estão entre R$ 2.603 e R$ 3.118. Essa estimativa tem com base em 2 relatórios de salários de analistas comerciais na incorporadora X. Aí vem aqui a explicação que fundamenta essa informação. Então, o que eu quero te dizer quando você pergunta, é um mercado que paga bem um executivo? Se eu comparo com outros setores, eu falo que o mercado imobiliário ele paga muito bem, porque a porta de entrada, ou seja, o primeiro cargo no organograma de uma área comercial dentro de uma incorporadora, ganha equivalente a um vendedor de automóveis
que tem um salário fixo, mais um variável, de acordo com o resultado de vendas, e ele pode estar lá 5, 10 anos na mesma função de vendedor de automóveis, recebendo esse salário. E me diz uma coisa, esse analista comercial ele tem salário, ele não tem participação de vendas. Funciona da seguinte forma, ele tem salário, normalmente as posições de início de carreira é salário fixo, né? Então ele tem um salário com carteira assinada, todos os benefícios que uma empresa entrega, e dependendo do porte da empresa, tem no final do ano o PPR, que é participação por resultados. Então a empresa entrega um bônus, e aí tem uma série de variáveis, lucratividade da empresa, desempenho dele, tanto no aspecto comportamental como de resultados mesmo apresentados, onde ele vai ter um gap ali de variável, que é um 14º salário, por exemplo, né? Ok. Então tá. Vamos subir mais um degrau nessa hierarquia dentro do mercado imobiliário. Qual que seria o próximo nível? Importante a gente lembrar o seguinte, à medida que você vai subindo um degrau, né, você vai saindo de uma fase operacional e indo para uma fase estratégica, vamos dizer assim. Então eu coloco em equivalência, né, por exemplo, um analista comercial, ele é 80% operacional, 20% estratégico, por exemplo. O próximo passo é o coordenador comercial. O coordenador comercial ele já é um pouquinho mais estratégico e um pouquinho menos operacional do que o analista. Um coordenador comercial dentro de uma incorporadora ou uma loteadora, uma empresa que desenvolve empreendimentos imobiliários, mais uma vez depende do porte da empresa. Mas também, para não te dar um número que vem da minha cabeça, eu quero deixar bem claro aqui, mostrar para você o quanto esse mercado é próspero e tem rentabilidade para seus profissionais. Vamos fazer mais uma pesquisa no Google? Beleza. Vou colocar assim, ó. Tem como a gente divulgar esses dados? Tem. A gente pode colocar o link. Vamos colocar o link dessas informações, tá, porque aí a audiência consegue acessar e comprovar com os meus próprios olhos, com seus próprios olhos. Então, quando eu falo de coordenador comercial nessa pesquisa, eu chego com a seguinte informação. Mais uma vez, o aplicativo Glassdoor, depois que eu fiz a pesquisa, ele traz a seguinte informação. Os salários de coordenador comercial na incorporadora X estão entre R$ 8.515 e R$ 9.854. Essa estimativa tem como base e tal, ele fala a metodologia da estimativa. Desculpa te cortar, esse seria o coordenador comercial. Esse é o coordenador comercial. E eu penso o seguinte, Vinícius, o que eu falo para minha audiência, para os meus alunos nos treinamentos dos cursos, é o seguinte, não acredita em tudo que eu falo. Não precisa acreditar em tudo que eu falo. Pesquisa, comprova, vai atrás de informação. Então, assim, vai no Google, pega a média salarial, existem vários sites que trazem essas informações que podem trazer à luz essas informações que a audiência normalmente nos pergunta sempre. Né? Sim. Tá ok. Você quer falar especificamente de alguma outra posição? Você quer subir mais um degrau? Não, vamos lá. A única posição que eu acho importante nós falarmos é o seguinte, para que o público entenda. Muita gente me pergunta e tem curiosidade para saber como é os bastidores, né, o backstage de uma incorporadora. Né? A minha carreira foi praticamente 90% como executivo em incorporadoras e loteadoras. Então é legal que a audiência que não trabalha efetivamente dentro de uma incorporadora entenda como funciona. Como eu falei, dentro de uma incorporadora, do organograma da área comercial de uma incorporadora, você tem um coordenador comercial e você tem uma função equivalente ao do coordenador comercial, que é o coordenador de produto. E ele está equivalente em ganho também? Ele está equivalente em ganho, só que ele tem algumas diferenças. O coordenador comercial, ele está muito focado na estratégia do comercial do negócio, né? Ele ainda tem grandes atribuições operacionais, mas ele também está muito ligado na estratégia, no desenvolvimento da estratégia do negócio, de um lançamento, da gestão de estoque, dos empreendimentos remanescentes. E o coordenador de produto, ele está focado em determinado produto ou grupo de empreendimentos. Eu costumo dizer que o coordenador de produto, ele é o braço, ele tá um pé dentro do estratégico e o outro pé na operação de vendas, na mesa de fechamento,
Na operação de vendas, falando de forma mais específica. Então ele é 50% estratégico, 50% vendas. Ele é 50, eu diferencio comercial e vendas. Ele é 50% comercial, 50% vendas. Por quê? Porque ele é o meio de campo entre o comercial, o coordenador comercial e toda a estrutura comercial da incorporadora e os corretores e as imobiliárias de mercado. Então ele faz essa ponte. Só tenho uma dúvida. Esses dois cargos que são equivalentes, eles têm participação de lucro ou eles têm salário? Boa pergunta. Então, o coordenador comercial, aquele que é mais estratégico, normalmente, principalmente nas incorporadoras maiores, ele é um profissional que tem um salário CLT em carteira e uma participação de resultados, considerando o resultado da empresa como um todo. Como eu disse, das avaliações, perfil comportamental, resultados operacionais, lucratividade da empresa como um todo, e aí ele tem um PPR que nós chamamos. O coordenador de produto normalmente é um profissional PJ, ele é, como eu falei, ele é 50% operações de venda, 50% estratégico comercial, e dentro dessa configuração ele tem um mínimo garantido, normalmente nessa configuração PJ, ou ele tem um mínimo garantido ou um salário fixo, que na proporção dos ganhos dele é um percentual bem menor, porém ele tem uma remuneração de acordo com o variável de vendas, com os resultados de vendas. Aí considerando venda a venda, não o resultado geral. Então, por exemplo, ele ganha esse mínimo garantido. Vamos colocar aí um coordenador de produto ganhando na faixa de um mínimo garantido de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, mais um percentual de todas as vendas daquele produto ou daquele grupo de empreendimentos que faz parte da gestão dele. Então, se você pega, por exemplo, o que é convencional no mercado hoje, para ser bem específico, o variável de um coordenador de produto, ele varia ali, ele está entre 0,10% do VGV, valor geral de vendas que ele vende, e 0,30% desse VGV. Então, vamos colocar uma média de 0,20%, por exemplo. Se ele vendeu um empreendimento e de acordo com o resultado mensal de vendas, ele tem a remuneração dele atribuída assim. Vamos pegar um exemplo de um coordenador de produto que vai atuar especificamente em um lançamento imobiliário. Por isso que a gente fala muito de lançamento imobiliário, né, Vinícius? Sim. A gente sempre faz esse link, porque o lançamento imobiliário ele acaba sendo a porta de entrada para uma carreira executiva dentro do mercado imobiliário. Mas o coordenador de produto, vamos fazer uma simulação? Vamos supor que um empreendimento de pequeno, não vamos colocar um empreendimento grande, um empreendimento pequeno de 30 milhões de reais de VGV. Né? Vamos considerar um lançamento de um empreendimento de 20 milhões de reais de VGV, onde você teve um resultado razoável ali, não foi um resultado exponencial, mas também não foi um resultado ruim. Vamos supor que você vendeu 50% na largada, né? No primeiro mês de lançamento, vamos dizer assim. Então, 30 milhões de VGV, 50% dá 15 milhões. Se eu considerar a média do variável de um coordenador de produto de 0,20%, eu estou falando 0,20% sobre 15 milhões, eu estou falando em 30 mil reais nesse período de captação e vendas. Então, vamos colocar, captou o lançamento, iniciou o processo de captação e represamento do lançamento com 60 dias antes da abertura do dia D, que a gente fala muito nos meus cursos de lançamentos imobiliários do dia D, e depois vamos considerar as vendas que acontecem nos próximos 30 dias, considerando esses 15 milhões. Então, em 3 meses, ele faturou 30 mil reais. A remuneração dele, em 3 meses, 10 mil reais por mês, que está equivalente ali ao coordenador comercial da incorporadora. Certo. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você fala muito de lançamentos imobiliários, você tem um curso sobre lançamentos imobiliários. Você acha que lançamentos imobiliários é a porta de entrada para o cara entrar para qualquer cargo desse? Claro que ele não vai começar como diretor, como coordenador de produto, mas digamos que o conhecimento básico que ele precisa ter para ele entrar de fato no mercado de executivo ou dentro de uma incorporadora seria lançamentos imobiliários. Então, Vinícius, eu sempre falo de lançamentos imobiliários porque eu tenho a visão do seguinte forma: vamos pensar um empreendimento como um todo, né? Um empreendimento como um todo, inclusive eu sempre falo nos meus cursos e treinamentos o seguinte: eu apresento o ciclo da incorporação, que são todas as fases do empreendimento.
E uma das fases do empreendimento é o lançamento imobiliário. Então, não tem como atuar como executivo em uma incorporadora na área comercial sem entender de lançamento imobiliário. Mesmo que seja assim, ó, a forma mais básica possível de colocar um produto imobiliário no mercado para ser comercializado. Isso já é por si só um lançamento. Seja qual for a estratégia da incorporadora, isso por si só já é um lançamento. Então, para você atuar no mercado imobiliário, você necessariamente atuar no mercado imobiliário dentro de uma incorporadora, cuidando da área comercial, você necessariamente precisa conhecer de lançamentos imobiliários. Então, eu acredito que lançamentos imobiliários é a porta de entrada para o executivo atuar dentro de uma incorporadora. E é claro que não basta você conhecer somente de lançamentos imobiliários. Tem uma série de outros aprendizados, tem uma jornada de desenvolvimento e de crescimento dentro dessa configuração, mas lançamentos imobiliários é algo imprescindível para você atuar na área comercial de uma incorporadora, de uma loteadora. Então todo mundo precisa saber de lançamentos imobiliários. Todo mundo precisa saber de lançamentos imobiliários para se posicionar nessa carreira, vamos desenvolver uma carreira dentro de uma incorporadora, sim, todo mundo precisa saber sobre lançamentos imobiliários. Você acha que, por exemplo, nós não falamos do corretor aqui, né? Porque é uma outra função dentro da incorporadora, dentro do imobiliário e tal. Você acha, por exemplo, que o corretor, se ele aprende lançamentos imobiliários, ele já pode se candidatar a uma vaga dentro de uma incorporadora? Vinícius, depende muito do objetivo do corretor, né? Tem corretores no mercado hoje que trabalham com o setor secundário, que são imóveis de terceiro, revenda. Tem corretores que trabalham especificamente com locação de imóveis. Tem vários nichos de mercado que um corretor de imóveis pode atuar. Se o corretor de imóveis, mesmo que ele atue em lançamentos imobiliários, mas ele não tem a intenção de desenvolver um lançamento imobiliário dentro de uma incorporadora, desenvolver uma carreira executiva, é importante que ele saiba sobre lançamentos imobiliários para ele ter uma visão global do negócio, olhar a floresta por cima. É importante ele ter essa visão porque ele vai conseguir desempenhar muito melhor sua função de corretor de imóveis para lançamentos imobiliários, mas não necessariamente ele precisa saber se o foco dele for continuar sendo corretor de imóveis. Sim. Eu falo muito de transformação, Vinícius. Então, assim, as pessoas acham, eu vejo isso pela minha audiência que me pergunta, acha que é um outro mundo trabalhar dentro de uma incorporadora, acha que é algo extremamente difícil conquistar uma posição, fazer uma carreira dentro de uma incorporadora como executivo. Mas é uma virada de chave muito simples. Eu conheço, eu tenho um case muito bacana, eu não vou citar nome, até porque eu não peguei autorização também deste executivo em específico, mas eu tenho certeza que se ele assistir, ele vai até se identificar e vai falar que é ele. Uma incorporadora que eu trabalhei como executivo, é uma incorporadora de capital aberto na Bolsa de Valores, com atuação nacional, e o diretor comercial desta incorporadora iniciou a carreira dele como corretor de imóveis. Então ele foi corretor de imóveis, ele montou uma imobiliária para ele começou a vender os produtos dessa incorporadora, foi convidado para atuar dentro da incorporadora, desenvolveu uma carreira executiva nessa incorporadora e hoje ele é diretor comercial de uma incorporadora de capital aberto, inclusive braço direito do presidente desta incorporadora. Então é uma jornada que, como você pergunta, todo corretor precisa saber. Se ele quiser desenvolver uma carreira como executivo dentro de uma incorporadora, lançamentos imobiliários é a porta de entrada, é o caminho que ele precisa para colocar o pé lá dentro e a partir daí trilhar a sua jornada de crescimento e desenvolvimento na carreira. Então, você diria que é só a virada de chave. Se o cara acha que é um bicho de 7 cabeças, não é. Se ele focar, por exemplo, porta de entrada, como você disse, ele aprende lançamentos imobiliários, ele já está com o pé lá dentro.
Exato, lançamentos imobiliários, ter este conhecimento, e aí eu falo do conhecimento das técnicas, da metodologia, porque não basta você falar, eu sei fazer um lançamento imobiliário. Eu vejo nas minhas consultorias, Vinícius, muitos incorporadores que têm estratégias ou metodologias, cada um diferente da outra, para se lançar um empreendimento. Umas muito assertivas, outras que na verdade é um formato muito amador de se lançar um produto. Então eu acho que o mercado hoje está carente. Eu nas minhas consultorias eu tenho percebido cada vez mais e comprovado o quanto este mercado está carente de profissionais que tenham este conhecimento, o conhecimento das técnicas, das ferramentas, da metodologia de se fazer um lançamento imobiliário. E se essas incorporadoras tivessem acesso a esses profissionais, com certeza elas transformariam os seus lançamentos imobiliários em lançamentos imobiliários com uma performance muito maior, né? Então, basta fazer essa simples virada de chave e entender que é mais fácil do que parece e o mercado está extremamente carente, com grandes oportunidades para profissionais atuarem dentro das incorporadoras e desenvolverem uma carreira como executivo. Sim, é igual quando você não está focado especificamente em alguma coisa. Vou te dar um exemplo aqui. Você começa a se interessar por meditação. Um exemplo, tá? Aí você começa a ver quanto isso está presente, né? E aí você começa a focar e aí as coisas é como se a virada de chave. O corretor, por exemplo, citando o corretor nesse caso, lançamentos imobiliários, a partir do momento que ele foca e começa a enxergar que ele pode trabalhar como executivo, ele de fato só vira uma chave e vai buscar conhecimento nessa área, né? Vinícius, tudo que você foca expande. Esta é uma máxima que sempre funcionou para mim na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional. Tudo que você foca, expande. Então, se você... vamos pegar o exemplo, vamos pegar um exemplo de uma mulher grávida. Ela engravida, a partir do momento que ela engravida, ela começa a ver várias grávidas ao redor dela. Mas porque ela passou a focar naquela situação que ela está vivendo, né? Você compra ou você tem a intenção de comprar um automóvel novo e você gosta daquela marca e daquele modelo. De repente, você começa a enxergar um monte de carros iguais àquele que você busca na rua que antes você não observava. Apareceram mais carros? Apareceram mais mulheres grávidas na sociedade? Não. Simplesmente você focou e você focou, o que você foca expande. Quando eu desenvolvi a minha carreira, desde o início, eu tinha uma projeção de me tornar um executivo bem-sucedido dentro do mercado imobiliário. Minha formação é engenharia civil, mas eu tinha um objetivo muito claro na minha mente, que eu gostaria de trabalhar na área estratégica e desenvolvimento de negócios dentro de uma incorporadora, dentro de uma empresa de grande porte. Eu foquei e as coisas foram acontecendo. Então, se qualquer profissional do mercado, seja corretor de imóveis, seja um profissional que já esteja no mercado imobiliário, ou um profissional de outro setor, que consegue enxergar isso como uma grande oportunidade e coloca foco nisso, e através desse foco ele vai buscar os conhecimentos necessários, naturalmente isso começa a aparecer como oportunidade na frente dele. Então, por isso que eu falo que é uma virada de chave. A partir dessa virada de chave, ele começa a enxergar um oceano azul de oportunidades para ele se desenvolver dentro dessa carreira executiva no mercado de incorporadoras e loteadoras. Tá. Maravilha, maravilha. Vamos citar outros cargos, outras funções aqui dentro dessa hierarquia? Vamos. Legal, é bom que eu estou visualizando todo o organograma das empresas que eu já atuei. A gente falou, por último, de coordenador de produto, né? Foi, coordenador comercial e coordenador de produto. Que são equivalentes, né? São equivalentes em termos de remuneração, porém com focos e atribuições, responsabilidades diferentes. Tá. Qual seria o próximo degrau? O próximo degrau, depois de coordenador comercial, acima do coordenador comercial está o gerente comercial. É uma posição estratégica, né, dentro da incorporadora, e eu costumo falar mais uma vez, gerente comercial e gerente de vendas são atribuições diferentes.
tá? Eu friso isso nas minhas consultorias e na minha metodologia de enxergar o departamento comercial de uma incorporadora. Então, da mesma forma que o coordenador comercial e o coordenador de produto são equivalentes em remuneração, porém com responsabilidades, focos diferentes, o gerente comercial e o gerente de vendas também. O gerente comercial é o profissional que possui uma atribuição de liderança de uma equipe, de uma estrutura comercial, de um departamento comercial dentro de uma incorporadora, e ele está naquela escala de operacional estratégico com um percentual maior de estratégico e menor de operacional. Ele tem que ter a visão da floresta, ele tem que ter a visão macro do departamento comercial, não só dos lançamentos imobiliários, como todos os empreendimentos que estão no portfólio da incorporadora. Então ele tem que trazer soluções para que esses empreendimentos tenham liquidez e alcancem o resultado esperado da incorporadora. E aí existe uma série de estratégias que ele pode desenvolver dentro do departamento que ele comanda para que isso de fato aconteça. E o gerente de vendas é o profissional também que tem uma característica de liderança, ele precisa ter uma competência de liderança, porém o foco dele está na operação de vendas. Ele é o cara da ponta, que está com a equipe da ponta que faz acontecer. Então, normalmente, o gerente de vendas tem abaixo dele os corretores que atuam num determinado empreendimento, ou, por exemplo, numa house de vendas, ou dentro de uma imobiliária, e ele é responsável pela operação de vendas e fazer com que as vendas de fato aconteçam. E o gerente comercial é aquele que está no estratégico e dando toda a estrutura e respaldo para que as vendas de fato aconteçam e aconteça de forma saudável, que é uma preocupação que eu sempre friso nas minhas consultorias de recrutamento e seleção, por exemplo. Mais uma vez eu falo que existe uma grande oportunidade, Vinícius, dentro das incorporadoras. As incorporadoras, quando contratam um gerente comercial, ela precisa que esse gerente comercial tenha uma visão estratégica do negócio dela. Que esse gerente comercial esteja preocupado não somente com o número de vendas ali de uma forma limitada, mas se essas vendas elas são de fato saudáveis para a incorporadora, se estão entregando a máxima rentabilidade possível para a incorporadora. É o profissional que está preocupado na venda de longo prazo, do relacionamento do cliente pós-venda, né? E que todo o fluxo da venda, o fluxograma da venda, por onde a venda entra e por onde ela passa, para trazer segurança, saúde financeira para o empreendimento, fica sob a gestão e responsabilidade desse profissional gerente comercial. E esse cara fatura bem? Olha, mais uma vez, vamos fazer uma análise, né, de um gerente comercial de outros setores e um gerente comercial dentro de uma incorporadora, tá? Para não parecer que eu estou puxando sardinha para o meu lado diante da minha evolução profissional. Mas vamos fazer mais uma consulta no Google? Para não ser uma informação que venha simplesmente da minha cabeça. Deixa eu digitar aqui então, média salarial para um gerente comercial em incorporadoras. Ó, saíram dois links aqui de cara, um da Época Negócios e um da Exame. Das duas Época Revistas? Da revista Época Negócios, exato, e da Exame. Uma reportagem que fala sobre as carreiras mais promissoras para 2020. Tem a função gerente comercial, tá? No mercado de construção civil para incorporadoras. Aí aqui fala o que ele faz, qual é o perfil desejado, salários. O salário de um gerente comercial é de 20 a 30 mil reais com variável. Tá? E aí fala os motivos e tudo. Então, assim, o gerente comercial em uma incorporadora tem um salário de 20 a 30 mil reais mais o variável. Isso significa que ele normalmente... quando você vai, sendo bem real em termos de estrutura organizacional, em grandes incorporadoras que têm uma capacidade de absorver profissionais ou uma folha de pagamento maior, esses profissionais eles são CLT,
Então eles atuam com carteira assinada, tem todos os benefícios de uma carteira assinada, enfim. E ele tem um salário nessa faixa de 20 a 30 mil reais, e esse salário é mais os benefícios, plano de saúde, odontológico, alimentação, etc. Incorporadoras de médio porte e menores, essa é uma função que eu vejo muito essa contratação através de um contrato PJ, pessoa jurídica. Então, o profissional ele monta uma empresa para prestar serviços para essa incorporadora. E essa faixa salarial ela se mantém. É claro que depende muito da negociação, do tempo de experiência e da incorporadora, né? Mas essa faixa salarial ela se mantém. Normalmente é um profissional que ele tem um valor fixo nessa faixa, mais uma participação. Quanto mais a incorporadora enxerga essa posição como estratégico, mais ela prefere pagar uma remuneração variável vinculada a um resultado mais de médio e longo prazo. Tá? Não necessariamente venda por venda. Já o gerente de vendas, que também tem uma remuneração compatível de 20 a 30 mil reais, ele é remunerado por através de um fixo menor e um valor de comissão, uma participação na comissão venda a venda. Então ele, lógico, aí tem várias estratégias que você coloca, mas a cada venda ele ganha um percentual daquela venda, e se bater uma meta no final do mês ele ganha mais um plus em cima daquela meta. Mas vamos colocar uma faixa de 20 a 30 mil reais para este executivo. E qual seria o próximo nível? O próximo nível, daqui a pouco a gente vai chegar no presidente, mas vamos para o próximo nível, que é o superintendente comercial ou diretor comercial. O superintendente e o diretor comercial, eles estão numa posição que lembra quando eu falei para você sobre o percentual de atribuições operacionais e estratégicas, à medida que ele vai subindo os degraus deste organograma dentro de uma empresa, ele vai aumentando a responsabilidade estratégica e diminuindo a responsabilidade operacional. O superintendente ou o diretor comercial, ele está com um percentual muito maior de estratégico e muito menor de operacional. O diretor comercial em si, podemos dizer que ele deve ser 100% estratégico. Eu vejo mais uma situação que eu vejo muito nas minhas consultorias, Vinícius. Quando eu faço um diagnóstico do departamento, eu vejo algumas incoerências, coisas simples que faz com que a performance esteja baixa, né? Eu vejo o diretor comercial extremamente alocado em demandas operacionais, né? E que consome basicamente todo o tempo dele ali. Então, isso porque ele não teve condições de estruturar uma equipe de fato, de forma organizada, para que ele seja a visão estratégica do departamento comercial como um todo, da incorporadora. E isso acontece muito nas empresas, né? Que é onde o cara que devia pensar em estratégia está no operacional, né? Isso, principalmente as empresas de pequeno ou médio porte, isso acontece muito. Eu vejo muitas vezes o dono da empresa, que também tem uma função de diretor comercial, ele é CEO, presidente, mas ele também assume essa parte em alguns momentos, e ele investe 80% do dia dele em demandas operacionais, de muitas vezes sentar para analisar uma proposta de vendas, por exemplo, ao invés de criar ali regras ou premissas de aprovação, e o foco dele ficar de fato no estratégico do negócio. Não estou falando que ele não tem que ter o famoso hands-on, né? Mão na massa. Ele tem que ser mão na massa, mas por estratégico, para o foco do estratégico. Sim. Então, desenvolver novos negócios, pensar no produto, na concepção do produto, olhar se o terreno que está sendo comprado de fato vai entregar aquela liquidez que precisa. Então, olhar o relacionamento com o cliente, o pós-venda, né?
Quais são as estratégias de marketing aliadas ao comercial que estão trazendo uma sustentabilidade de médio e de longo prazo para a incorporadora. A visão do diretor comercial tem que ser essa. O resultado financeiro, o que ele está contribuindo ou não para o resultado financeiro, risco de distrato, ou quais as estratégias que a empresa, que a incorporadora precisa desenvolver para diminuir a inadimplência, os distratos na qualidade da venda, no fluxograma de processos daquela venda. Então essa é a visão estratégica do diretor comercial, essa visão da floresta como um todo. E uma liderança muito forte e presente para comandar um departamento como um todo. Né? E a curiosidade que não quer sair da mente, quanto ganha um diretor comercial? Como eu falei, em todas essas atribuições, todos esses cargos e salários, o diretor comercial ele tem uma remuneração de acordo com o porte da empresa e de acordo também com a região. Né? Tem mercados que pagam mais, tem mercados que pagam menos, tem empresas de porte maior que têm condições e necessitam pagar um pouco mais para ter bons executivos. Tem empresas de porte menor, que mesmo que queiram pagar um salário melhor, não tem condições. Mas eu vou falar de experiência própria. Agora eu não vou falar mais no Google não, mas né, quem quiser pode buscar quanto ganha um diretor comercial numa incorporadora e tal. Tem várias pesquisas anuais. Então eu vou citar algumas. Michael Page, ela traz um relatório de cargos e salários. Robert Half, que é uma outra pesquisa que traz relatórios de cargos e salários. Eu falo de uma experiência pessoal. Então, ano passado, eu estava em Florianópolis, quando eu fui convidado através de uma indicação de um headhunter para participar de um processo que estavam contratando um diretor comercial para uma incorporadora de Santa Catarina, mas que tem uma projeção nacional, ou um potencial de projeção nacional, trabalha no segmento econômico. Não vou dar tanto mais detalhe também, porque eu não quero expor a empresa, mas trabalha no segmento econômico em Santa Catarina e tem uma projeção nacional. É uma empresa de porte de médio para grande, ou seja, ela tem condições de ter uma equipe mais uma equipe mais preparada, mais profissionalizada, executivos mais caros, vamos dizer assim. E eu recebi a proposta para assumir a diretoria comercial desta incorporadora, e a remuneração proposta naquele momento foi de R$35 mil em um contrato PJ. Eu declinei da proposta porque eu já estava com um projeto pessoal que não ia de encontro a esta oportunidade que surgiu. Mas depois, logo na sequência, eles acabaram contratando um executivo muito competente, conhecido no mercado, que veio também de uma outra grande incorporadora para assumir essa função de diretor comercial. E até onde eu sei, está entregando excelentes resultados nessa incorporadora. Então, mas eu falei 35 mil numa incorporadora média. Eu ouso dizer que um executivo, um diretor comercial de uma empresa de capital aberto, ele pode alcançar pelo menos o dobro dessa remuneração mensal. Né? A gente está falando aí de 60, 70 mil reais mês, considerando participação de resultado e coisas do tipo. Não, maravilha, maravilha. E acima do diretor comercial? Aí é o presidente, ou vice-presidente comercial, quando você está falando de multinacionais ou empresas de porte gigantesco, né? Tá. Pelo que eu vi, então, a pergunta que eu te fiz no começo, se é um mercado próspero? Eu acho que essas respostas que eu trouxe, o mercado imobiliário, vamos ser bastante, eu preciso ser bastante sincero, e eu não quero, mais uma vez, que a nossa audiência acredite em 100% do que eu falo. Pesquise, busque as informações, mas o mercado imobiliário ele é muito próspero. É um mercado bilionário, trilionário quando se olha no aspecto, né, mundial. As grandes fortunas são desenvolvidas dentro do mercado imobiliário. E às vezes as pessoas têm aquela distorção de pensamento que eu vou me transformar
num empresário, para eu adquirir fortuna no mercado imobiliário, eu preciso empreender no mercado imobiliário, né? Ser um empresário, a montar uma incorporadora, uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Eu costumo falar que existe o empreendedor e existe o intraempreendedor, que é aquele executivo que tem senso de dono. Quando você tem senso de dono no desenvolvimento da sua carreira, você consegue alcançar um resultado equivalente a um dono de negócio. É um dono de uma incorporadora. E aí, vamos comparar, né? Eu tenho amigos incorporadores do meu relacionamento que têm uma empresa muito bem sucedida e um padrão de vida muito bacana. E eu tenho amigos executivos que trilharam esse caminho e hoje são executivos extremamente bem-sucedidos, que têm a mesma fortuna ou equivalência de fortuna desses empresários. Então, o caminho que o executivo, que o profissional quiser trilhar, pode trazer para ele grandes fortunas, grandes resultados. E basta, como tudo, né, Vinícius? Não existe segredo, é muito foco, energia, buscar conhecimento e buscar essa transformação na sua desenvolvimento de carreira. Não, maravilha, maravilha. Não, então a gente vai ficar por aqui, né? Acho que tá bom, já deu para o pessoal ter uma noção do que realmente podem ser os ganhos nesse mercado imobiliário. E o intuito foi justamente que as pessoas tivessem cada vez mais interesse, sem querer puxar sardinha para o seu lado, que é o que você faz, mas eu também acho que as pessoas têm que mudar um pouquinho o foco. Exato. Porque muita gente não tem essa noção que isso é possível, que isso é viável, que basta ela se direcionar para esses cargos e adquirir os conhecimentos necessários e ingressar no mercado, né? Esse tema, ele foi, para mim, muito interessante porque existe uma forma da gente desmistificar esta questão no mercado, né? Muitas pessoas têm dúvida e acham que é algo muito distante. E não é distante, é uma virada de chave, né? Que às vezes ele está tão focado na profissão que ele tem hoje. Não vamos longe, Vinícius. Eu já contratei executivos nas incorporadoras que eu trabalhei que vieram de outros setores, por exemplo. Vieram do setor de telecom, vieram do setor automobilístico e hoje são grandes executivos do mercado, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu contratei um gerente de parcerias numa incorporadora que eu atuei em nível nacional. E ele era de uma operadora, eu não lembro bem se era da Claro, da TIM, ele era de uma operadora de celular, mas ele tinha uma atribuição, uma função executiva e foi para o mercado imobiliário e foi muito bem sucedido nesse mercado. Como eu conheço outros profissionais de outros mercados, mas basicamente o que precisou virar uma chave? Uma simples virada de chave, eu falo para você que é muito mais simples do que aparenta ser. É muito mais simples. Basta você buscar conhecimento específico, foco para conseguir passar por essa transformação. Maravilha. Te agradeço, tá? Por mais um Q&A, né? Perguntas e respostas, tá? E espero que a audiência tenha gostado bastante desse episódio e nos vemos no próximo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui, eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não.